A FIA está tentando mudar o regulamento da Fórmula 1 com certa consistência, vamos dizer assim. Está tentando o tempo todo para tentar manter também a regularidade e a equidade entre as equipes. A grande questão é que tanto a Red Bull quanto as outras principais rivais da McLaren também estão tentando frear a equipe laranja. O problema é que por mais que a FIA já tenha feito algumas modificações, a McLaren enganou a todo mundo e fez todo mundo pensar que o problema estava num lugar, mas na verdade está em outro completamente diferente. É isso que algumas evidências estão nos trazendo, evidências essas que podem apontar para a situação onde a McLaren não muda em nada o seu ritmo para esse GP de Barcelona, mesmo com a proibição das asas flexíveis no MCL 39. A gente vai falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo, falando inclusive sobre o que acontece com essas novas regulamentações, como serão os novos testes da FIA e o que a McLaren pode estar fazendo para realmente passar a perna em todo mundo. Então assiste esse vídeo até o final, curta esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações para não perder mais vídeos de qualidade como esse aqui. Primeiro, a gente tem essa notícia aqui, que é do Fórmula Passion, que é um jornal aí italiano, que fala a respeito também das mudanças aí, das diretivas técnicas para esse GP de Barcelona de Fórmula 1. Claro que eu traduzi tudo para português. E ele já começa assim. Em Barcelona, os comissários da FIA seguirão novos procedimentos para certificar a legalidade dos ailerons, ou seja, das asas, tá? Adaptando os 3 testes de flexibilidade conforme descrito no regulamento técnico, aumentando a rigidez que pode chegar a 66%, forçando todas as equipes a redesenhar as suas asas. Mas, Lucas, o que você está falando? O que é esse negócio de mudança técnica? Então, vou explicar para você exatamente isso. Em qualquer esporte de carros, esportes automotores, a gente tem uma força muito importante para manter a aderência do carro de corrida. O nome dessa força é pressão aerodinâmica ou força aerodinâmica. Ela é gerada por conta da força do vento indo contra o carro e essa força jogando o carro para baixo. É mais ou menos assim. Se você tem um carro indo nessa direção, para frente, as asas dele, tanto dianteira quanto traseira, estarão nessa direção. O ar bate na parte de cima dessa asa e joga o carro um pouco para baixo. Isso cria mais pressão aerodinâmica, pressiona o pneu contra o asfalto, gera aderência. Estou falando beabá aqui com vocês. O que acontece? Na Fórmula 1 a gente tem um sistema de DRS, por exemplo. A asa então está desse jeito na reta. Na hora que o carro está a pelo menos 1 segundo de distância do carro da frente, no máximo 1 segundo de distância, ele pode abrir essa asa, o que faz com que o vento que estaria batendo na asa deixe de bater, passe reto, gera menos pressão aerodinâmica e também diminui o arrasto aerodinâmico que faz os carros andarem mais na reta. O que eu quero dizer? Em retas, os carros de Fórmula 1 ou qualquer outra categoria não precisam de pressão aerodinâmica para se manter na pista. Ou seja, se tiver menos pressão aerodinâmica, eles aceleram mais. Em curvas, isso já é o contrário. Quanto mais pressão, mais rápido eles fazem as curvas. A questão é, a melhor coisa que poderia acontecer era se tivesse DRS em todas as asas do carro. Queria permitir que o arrasto aerodinâmico praticamente zerasse durante as retas e nas curvas o DRS acabava, se fechava. Isso não acontece, mas a McLaren, por exemplo, é um carro que consegue ter certa flexão das asas, ou seja, nas retas, quando a velocidade está muito grande, a asa começa a sofrer com a pressão e vai cedendo, diminui o arrasto, nas curvas aumenta o arrasto. É assim que funciona a asa da McLaren, em uma situação extremamente cinzenta do regulamento, mas permitida. A FIA está tentando mitigar esses efeitos, e é isso que a gente vai falar agora. Nicolas Tombazis, que é o diretor técnico de monopostos da FIA, falou isso aqui em setembro passado. Alguns têm mais carga na parte externa, outros na parte interna, outros ao longo da corda da asa
e há modelos que têm mais carga na parte frontal da asa, enquanto outros na traseira. Tudo isso torna muito difícil determinar um teste da FIA que abranja tudo. Isso aqui serve justamente para que a FIA consiga entender onde está a maior zona de pressão aerodinâmica dessas asas e como elas se flexionam. A FIA geralmente utiliza pesos, coloca literalmente pesos ali de, por exemplo, 100 quilos na asa para tentar medir o quanto ela flexiona. Se a asa flexionar mais do que deveria, a equipe seria desclassificada. E agora ela vai mudar e se tornar mais rígida a respeito disso. A questão é, os procedimentos foram atualizados, tá, nos artigos 3.15.4 e 3.15.5 do regulamento técnico da Fórmula 1. Não quis trazer eles no original, né, porque, poxa, muito chato. Mas vai explicar bem aqui. O primeiro teste que vai ser atualizado é de força única descendente de 1000 newtons, ou seja, vai ter uma força no cantinho da asa aqui, como vocês podem ver do lado esquerdo, já é aplicada essa força, e aí fica a 80 centímetros do centro do carro, 800 milímetros. Antes, aplicando-se essa força, a asa poderia se flexionar no máximo 20 milímetros. Hoje ela pode no máximo 15, a partir do GP de Barcelona. Outro teste que também vai mudar é dessa mesma força, só que dos dois lados da asa. Tá? Antes, os dois lados poderiam se flexionar até 15 milímetros e hoje serão 10 milímetros. Lembrando aqui que nesse caso, tá? O primeiro teste que eu falei que vai ter modificação, se você joga muito peso para um lado da asa, a tendência é que o outro lado suba. No segundo teste, a asa vai se flexionar desse jeito, por isso que um lado se flexiona 10 milímetros e o outro também, no máximo 10 milímetros, tá? E o terceiro teste, e é um novo teste, eles vão pegar uma força nessa aba superior da asa, jogar 60 newtons, que é igual a 6 quilos, e aí vai poder se flexionar no máximo 3 milímetros. Antes poderia apenas 5 milímetros. Isso justamente porque o perfil da asa da McLaren se flexiona principalmente essa aleta superior. Eu acho que no fim das contas eles vão encontrar outras formas de conseguir desempenho além dessa, mas vamos esperar. O que Tom Bass falou é que nossa política é que se alguém respeitar todos esses testes sem nenhum mecanismo no carro, então o carro está legal. Parece que vai ser o fim da discussão das asas flexíveis. A grande questão é que o próprio Fred Vasseur já disse que essas novas regras podem ser revolucionárias. Por quê? Porque pode mudar o jogo, pode fazer com que novas equipes alcancem a vitória nas corridas desse ano de 2025, por exemplo. As mudanças no meio da temporada nas regras sobre as asas flexíveis podem mudar o jogo. Foi isso que Vasseur disse. Olha só, estamos em um ponto em que é difícil fazer uma grande atualização no carro, porque depois de 4 anos, com os mesmos regulamentos, estamos brigando por detalhes. É difícil fazer atualização, até porque também eles precisam investir no carro de 2026. O maior deles provavelmente será a Espanha, porque temos uma mudança clara no regulamento com a asa dianteira completamente nova. Exato, eles vão trazer tudo novo. Pode ser uma redefinição do cenário imediato, mas não do campeonato. O cara que vai liderar o campeonato na Espanha continuará liderando o campeonato depois da Espanha, mas em termos de desempenho puro, pode ser um divisor de águas. Ou seja, ele acredita que quem dominar na Espanha, quem ficar à frente na Espanha, provavelmente vai continuar à frente o resto do campeonato, porque é muito provável também que nenhuma outra equipe traga grandes atualizações no carro, já que precisa ter o foco também em 2026. E aí que começa. Os rivais da McLaren têm uma crença de que a equipe que dita o ritmo, que é a McLaren, vai sofrer uma perda de desempenho devido à mudança nas regras. O próprio Christian Horner falou a respeito disso. Só que tanto Oscar Piastri quanto Lando Norris já falaram que estão confiantes de que essas mudanças não vão ser um problema para a equipe. E mais, lá no GP da China, a FIA já tinha deixado mais rígida as regras da flexão das asas na segunda etapa da temporada. Só que isso não afetou em nada
o ritmo da McLaren. Ou seja, a grande possibilidade mesmo é que a McLaren tenha outro truque na manga, que não é da asa. É bem provável que os truques da asa talvez diminuam a diferença, ou talvez não, vai depender do quanto ela é dependente dessas asas flexíveis, ou talvez seja apenas uma cortina de fumaça, para que todo mundo pense que a vantagem da McLaren são as asas, mas está em outro lugar. E essa é a grande probabilidade. A verdade é que o carro da McLaren é capaz de economizar pneus como nenhuma outra equipe do grid da Fórmula 1. Parece que os pneus da McLaren não esquentam. E isso pode ter a ver com algumas ideias que são ilegais ou ideias que são legalizadas, que nós não sabemos ainda exatamente qual é o caso. Independente do caso, parece que o segredo do MCL39 está em outro lugar, e a verdade é que a McLaren conseguiu enganar a todo mundo no grid, tá? Basicamente todo mundo na Fórmula 1, inclusive a gente. Eu vou falar sobre isso mais detalhadamente em outro vídeo. Eu já falei sobre isso em outro vídeo no canal, só que agora a gente tem novas informações de um portal incrível que é o TheRace.com. Eu devo lançar no vídeo de amanhã, então fique ligado para você receber a notificação quando o vídeo de amanhã sair. É só você se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e também curtir esse vídeo para que o YouTube continue te mandando vídeos aqui do canal, tá? Também manda ele para algum amigo seu que vive falando que a McLaren vai piorar demais com esse GP de Barcelona e explicar para ele por que isso não deve acontecer no fim das contas. Porque aqui no Drive ID é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.